Saúdo a todos com a paz do Senhor. Amados irmãos, seria redundante, mas temos que dizer, estamos felizes por estar aqui, conhecendo mais uma parte da nossa família. Eu costumo dizer ali na igreja em João Pessoa, e onde chego, que essa família se torna muito mais importante do que a nossa família carnal. Porque os laços carnais duram até o cemitério, mas a família espiritual, ela vai à eternidade. Por isso, meus irmãos, cuidem. Algumas pessoas dizem, rapaz, dessa vida não levo nada. E eu já vi até crentes dizerem isso é conversa. Nós temos que levar muitas coisas daqui. E todas as coisas que nós podemos levar são pessoas que nós amamos, quando ministramos a ela a palavra de Jesus. E lembre-se, chegará o dia em que todos nós cristãos seremos galardoados por aquilo que fizermos aqui em prol da obra do Senhor. Portanto, meus irmãos, nós temos algo para levar daqui. Material não, nada daqui vai, material. Mas aquilo que fizermos em prol do bem do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós podemos levar e ainda sermos recompensados por isso, se obrarmos diligentemente. Amém? Todos estão felizes nessa manhã? Eu creio porque nós temos sentido a presença do Senhor, nós temos já ouvido coisas que nos fortificam na fé e na graça de Deus. Quero trazer um abraço do nosso pastor, presidente, pastor Helder Vasconcelos, que diligentemente atendeu o pedido e nós aqui estamos. Ele me convocou, irmãos. Eu sou, além de pastor ali no Brasil, eu sou servidor público federal e estou em férias do Serviço Público Federal. Mas do pastorado a gente não tira férias, é impossível. Tanto que nós continuamos a ministrar e a resolver problemas lá no Brasil, mesmo daqui. E o nosso pastor Helder, ele me deu uma incumbência, que foi de trazer um estudo escatológico ali para a igreja. Eu disse, rapaz, eu pensei que eu ia descansar. Ele disse, nada, você vem aqui, é para trabalhar. E depois houve o convite aqui da querida igreja Assembleia de Deus, na qual eu nasci para o Senhor, na Assembleia de Deus, e fiquei alegre, que eu disse, vou conhecer mais parte dos nossos irmãos. Então, essa alegria, irmãos, estarmos aqui, estarmos ouvindo a palavra do Senhor, belos hinos de louvores, nos alegram o coração. E, irmãos, eu creio que todos nós estamos aqui porque nós esperamos sempre algo acontecer em nossa vida. Alguém aqui já ainda tem objetivos a cumprir? Alguém aqui aguarda algo que vai acontecer? Então vamos abrir as nossas Bíblias lá na carta de Tito, no capítulo de número 2. Todos encontraram? Versículos de número 13 e 14. Tito, capítulo 2, versos 13 e 14. Enquanto continuamos a esperar pelo bendito cumprimento de nossa esperança infalível, o aparecimento da glória de nosso grande Deus e a aparição de nosso Salvador, Jesus, o Cristo. Ele se entregou por nós a fim de nos libertar de toda violação da lei e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, desejoso de fazer o bem. Você se encontra aqui? No meio desse versículo? Amados,
Quando eu nasci no Evangelho, já vão 2 décadas e meia, são 25 anos que estamos no Evangelho, nós éramos instigados dentro da igreja a tomar responsabilidade na obra e na posição de salvos do Senhor. E hoje eu vejo que as coisas, e até nos atinge, a gente vai vendo as coisas e às vezes vai deixando de lutar e elas vão chegando a nós e parece que vai ficando costumeiro. E quando nós assumimos ali a igreja em João Pessoa, eu sou do interior do estado da Paraíba, cidadezinha pequenina, chamada Bananeiras, que aqui me fez lembrar do frio dela, só que com um pouco mais de intensidade, e nós já estávamos desacostumados, porque em João Pessoa saímos de lá a 35 graus, estava uma benção, estava uma maravilha mesmo. Vocês sabem já como é que eu estou aqui. E ali, quando nós aceitávamos a Cristo, nós víamos esse comprometimento. E quando nós chegamos em João Pessoa, que nós começamos a ministrar ali na igreja e a tomar conta, a gente começou a ver umas pessoas que eram crentes de forma impessoal. Era como se o ser salvo em Cristo não requeresse de nós posicionamento, não requeresse de nós firmeza. É como se Deus não falasse particularmente a cada um de nós. Era como se fosse, eu vi hoje uma irmã dizer ali na escola bíblica, que a igreja era como se fosse um encontro social, e estávamos ali como que reunidos em uma associação, e parecia que quando a palavra saía, e a palavra era ministrada na igreja, as pessoas ficavam assim com semblante, como que fossem de zumbis, corpos, mas alma longe, não tinham aquele fulgor em seus olhos, que costumeiramente o salvo costuma ter, não tinha aquele vigor espiritual, que geralmente aquele que se reconheceu como pecador, e aceitou a Jesus como seu Salvador tem, uma vida diferente. Agora, por que, irmãos, isso geralmente se expressa? Paulo aqui, ele fala para Tito, que é essa bendita esperança que nós temos. E eu quero que nessa manhã aqui, cada um de nós tome posição diante do Senhor. Amados, eu jamais falo para a igreja, tão somente, eu falo também para mim, porque eu faço parte da igreja. Costumo dizer ali que Alexandro é servo do Deus vivo, mas o pastor é servo da igreja, e coerdeiro com ela, juntamente com uma responsabilidade diferente, é bem verdade, mas quando a Bíblia vem nos falar, se fala de intercessão, está falando do pastor ao mais novo neófito, ao neófito que chega. Se fala de busca, está falando com todos nós. Deus quer falar para mim e para você. É interessante, irmãos, que muitas das vezes a gente pega um versículo que tem lá no capítulo 19 do livro de Atos, e quando Lucas escreve, diz, e Deus fazia maravilhas pelas mãos dos apóstolos. Parece que às vezes nós somos instigados a pensar que aquilo ali ficou no passado, ou era só com os apóstolos, ou só com os pastores, só com os presbíteros. Mas se você aguarda a bendita esperança da volta de Jesus Cristo, saiba que as tuas mãos foram ungidas para fazer maravilhas no meio deste mundo imundo. Aleluia! Vou fazer de tudo. Tem uma irmã lá na igreja que gosta muito de dizer uma coisa: ele grita muito, eu vou fazer de tudo para não gritar muito. Mas é que às vezes, amados, quando a gente vai falando de Cristo e vai vendo nossa posição e responsabilidade diante dele, diante do seu altar e diante deste mundo, nós somos a esperança deste mundo. Você pode muitas das vezes olhar, irmãos, você que trabalha em casa de incrédulos, você que trabalha para incrédulos, você que tem amigos incrédulos, mesmo que ele não declare, mas quando ele olha para você, ele espera algo muito mais diferente do que aquilo que ele vê no teu exterior. Me lembro bem, pela Bíblia, quando sobe ali João e Tiago no templo, e aquele homem estava ali aleijado, paralítico.
E quando ele olhou, Lucas escreve dizendo, olha, que quando ele olhou para os apóstolos, ele esperava algo, uma esmola, alguma coisa. Mas eu quero te dizer que se você aguarda a bendita esperança, se você é salvo em Cristo Jesus, se você tem o seu nome escrito no livro da vida, se você está nesse mundo lutando contra a corrupção, se você está ainda, aleluia, perseverando na luta e na labuta, você tem coisa muito melhor para oferecer. E aquele homem, talvez ele tenha ouvido a pior resposta da face da terra: não tenho prata, nem tenho ouro, mas aquilo que eu te tenho eu te dou. Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. Amados, essa experiência da bendita esperança, como pastor ali, eu sempre fui co-pastor em toda a minha vida. Eu fui alçado ao diaconato em 94. No ano de 2000 fui alçado ao presbitério. No ano de 2008 eu fui alçado como evangelista. E no ano de 2014 eu fui alçado como pastor, mas sempre trabalhando como co-pastor. Mesmo desde presbítero eu era co-pastor de igrejas. E quando nós chegamos ali em João Pessoa, agora eu estava de frente para o vento. Eu não tinha mais o meu pastor em quem empurrá-lo na hora difícil. Não é, pastor Mercedes? Agora quem está de frente, a coisa é diferente. E é por isso, irmãos, que eu quero que você, que guarda a bendita esperança, lembre-se que Deus quer falar com cada um. Deus conhece o teu nome, a tua vida. Ele sabe agora o que está se passando no teu coração. Ele sabe a tua preocupação que você tem deixado ao vir para cá. Ele sabe o medo que está batendo muitas das vezes no teu coração pelas coisas que hão de acontecer. Ele sabe aquilo que você tem passado, e às vezes com preocupação com teus parentes que estão no Brasil. Deus sabe a tua história, não se preocupe. E Ele quer falar contigo de forma gloriosa, pessoal, maravilhosa. Ele quer sempre aquilo que Ele diz para Israel, Ele diz também para ti: não temas, eu sou contigo, te tomo pela mão direita, eu te ajudo. E não pense que isso é uma promessa coletiva, ela é pessoal. E ali, irmãos, eu quero te dizer que eu passei por uma das provas mais difíceis. Eu estava recebendo um pastor amigo meu em casa, e de repente ele olhava para mim e dizia: pastor, Jesus está me mostrando que o senhor vai passar por uma prova, em prantos, em rogos, em clamores. Vejo suas vestes salpicadas de sangue, e a igreja em rios e torrentes de sangue. Eu não entendo, e ele estava branco quando ele me dizia aquilo. Às vezes, irmãos, eu acho engraçado que a gente vai contar isso como testemunho a alguns cristãos, e eles olham assim com um tom vazio, como quem diz: e Jesus fala desse jeito? Fala. Jesus, Ele continua usando os seus vasos. Jesus continua batizando no seu Santo Espírito. Jesus continua renovando em forças. Jesus continua prometendo. Jesus continua cumprindo. Aleluia. E ali, irmãos, eu sou daquele que quando eu escuto algo assim, eu guardo no coração. Eu aprendi muito com Maria. Maria tem muita coisa para ensinar na Bíblia. Muita coisa mesmo. A única coisa que ela não ensinou é que o povo aí está aprendendo, é adorá-la. Mas ela ensinou a gente a adorar a Jesus e a guardar em silêncio aquilo que Ele está falando para nós. E eu fiquei assim, eu só dizia amém. E claro, irmãos, vem um tom de preocupação. Eu disse: foi Jesus, tá bom. Uns 17 dias depois, a dona do prédio da igreja mandou um rapaz consertar o telhado da igreja. E naquele momento, ele foi lá em casa, me chamou, e era um sábado, não é amor, era uma sexta-feira. E quando eu chegava ali, na igreja, estava ele e o ajudante dele, e ele começou, ele disse: pastor, fica aí dentro que eu vou soltar umas telhas aqui de cima, o senhor tome cuidado, para não passar aqui uma telha dessa cair na cabeça. Tá certo. Daqui a pouco houve-se um silêncio, ficou um silêncio assim. E quando eu vi, foi uma
pancada muito forte na frente da igreja. Eu saí dali, olhando assim para cima, com medo de cair alguma telha. E vou, olho, aquele silêncio, olho para a rua, não tem ninguém. Irmãos, Deus, Ele quer fazer maravilhas pelas tuas mãos. Você não se excuse. Mas como Isaías, diga, eis-me aqui. E é em meio à luta, em meio à prova, em meio à dificuldade que Deus se faz mais forte na tua vida. Paulo disse aos Filipenses capítulo 4, verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós não somos nada, é verdade o que o pastor disse aqui. Moisés, quando ele disse, não, Senhor, sem ti eu não irei. Ele sabia que os anjos eram fortes e poderosos, ele sabia que sobre Israel estava ali o príncipe Miguel. Mas quem quer saber de subalterno, se contigo está o general dos exércitos? Aleluia! E ali, irmãos, quando eu olhava, eu olhei para cima assim, quando eu vi um buraco muito grande na frente da igreja, eu disse, rapaz, e Léo está ficando doido, está acabando a igreja, irmãos. Quando eu olho para baixo, eu encontro o Léo na calçada da igreja, na porta da frente da igreja. Irmãos, ele é mais ou menos desse tamanho aqui, mas ele estava desse tamanho. E quando eu olhei para aquele homem ali, ele já todo negro assim, aí eu fiquei como aquelas cenas de filme, às vezes que a gente diz, hoje a pessoa está vendo, isso é coisa de filme, não, irmão, você fica basbacado mesmo. Eu não entendi por uns 4 ou 5 segundos o que estava acontecendo. Aí foi que eu vi que Léo tinha caído de cabeça no chão e estava ali em estado catatônico. Eu digo, meu Deus, e agora? Eu me aperriei tanto, irmãos, mas tanto, que eu não sabia nem abrir a senha do meu celular para chamar o socorro. E eu não sabia que nem precisava, era só ter digitado. Mas não deu, não lembrei. E comecei a gritar, comecei a pedir, comecei a chorar. E comecei, assim, aquele aperreio. E quando eu estava assim, voltando, alguém gritou de casa, um irmão, e disse, olha, é 192. Aí eu fui, liguei, consegui falar com o SAMU, mas quando eu vou, irmãos, que eu olho assim na direção de Léo, do rosto dele saía cachoeiras e rios de sangue. E era aquela coisa tremenda, aquela coisa horrível, e eu fiquei, e na hora quando eu, no aperreio, é bom, irmãos, você ler a Bíblia. Eu me lembrei de Eutico. E quando eu me lembrei daquela passagem, mas irmão, vou lhe dizer uma coisa. Sabe aquele negócio que eu estava dizendo, que parece que o negócio não é contigo, não é comigo, é só com os outros? Eu disse, Jesus, há um Paulo aqui. Irmãos, e quando eu cheguei, que eu fui ali para ver a situação daquele homem, a cabeça dele tinha arrancado um pedaço aqui. A coluna dele tinha dobrado, estava como que querendo sair por trás da camisa. E eu disse, e agora, meu Deus? Aí foi que eu caí no desespero. Mas pastor, foi nesse desespero que eu impus a mão sobre ele. E foi nesse desespero que eu vi estralos e estralos na sua coluna. Léo tentou se levantar. Eu segurei, aí começou a aparecer gente. E começou a aparecer crente para orar. E começou aquela glorificação. Alguém chegou para mim e disse, você está aperreando ele com essa lamúria. Aí foi que eu aumentei a minha voz de rogo e de choro. Disse, sai para lá, Satanás. E eu quero dizer, irmãos, que Deus quer fazer maravilhas através das tuas mãos, se tu aguarda a bendita esperança. Porque com 33 dias depois, Léo estava em casa sem sequela nenhuma. Jesus Cristo fez a obra. Bendito seja o nome de Jesus. Agora, por quê, irmãos? Porque você guarda a esperança. E o que é esperança? Esperança, irmãos, é algo que está para acontecer. Você ainda não recebeu, mas está aguardando. E ela é por demais importante em nossa vida. É como se fosse um motorzinho que vai nos movendo em direção àquele sentido daquilo que nós aguardamos. A esperança, irmãos, ela está bem ligadinha com a fé. Porque 11:1 de Hebreus diz, a fé é o alicerce. Quando a gente diz firme fundamento, aí parece até que a gente vai estar falando uma coisa bem diferente. Mas ela é o alicerce, coluna principal, daquilo que a gente não vê,
mas das coisas que a gente aguarda. Bendito seja o nome do Senhor. Eu não preciso ver o meu Senhor, mas sei que Ele está comigo. Aleluia. Você não precisa tocar nele. Você não precisa fazer como algumas pessoas fazem, até a imagem dele, e carregam ela por aí pensando que aquilo é seu Deus. Não! O nosso Deus é muito maior do que isso. Ele transcende espaço, dimensões. Ele é todo poderoso. Ele preenche os céus, a terra, o inferno. Onde estiver lugar, o Senhor está. Aleluia. E nós não precisamos ver. Maldita é a fé de Tomé. Maldita. Irmãos, e é incrível. Essa maldita fé de Tomé, ela parece que vem lá do Brasil assim. Toda vez que eu abro um jornal, você só vê desgraça. E se você está vendo, você está crendo. Mas aí, irmãos, os jornais não estão dizendo que Jesus ressuscitou nos últimos dias pessoas, que Jesus curou pessoas de câncer, que Jesus tem salvado almas, que Jesus tem libertado pecadores, que Jesus tem expulsado demônios, que Jesus está vivo e eterno. Cuidado com a fé de Tomé. Eu vejo, eu creio, mas bem-aventurado aqueles que não viram e creram na presença do Senhor. Aleluia. A esperança, irmãos, é tão maravilhosa, porque ela vai agir exatamente no momento em que eu e você não temos força alguma. Se você está com quando a gente está com um problema, irmãos, vamos dizer, faltou alguma coisa em casa para comer, está precisando fazer o almoço, faltou, vamos dizer, o sal. Quando você tem dinheiro, é fácil de resolver. Quando você tem um carro para ir, mais fácil ainda. Quando você tem um vizinho, fica mais fácil. Mas você imagina, você morar em um lugar onde você não tem dinheiro, não tem carro, não tem vizinho e faltou o sal. Esse problema se torna difícil. E é nesse momento, irmãos, onde nós procuramos saber o que devemos fazer, como fazer para resolver este problema. Aí a gente vai ver o tamanho da nossa pequenez e a impotência que nós temos para resolver um problema tão simples. Mas quando se há esperança, e eu acho lindo a expressão que Jó usou lá no capítulo 27 e o versículo 20, quando ele diz, a esperança, aliás, capítulo 5, verso 16, Jó disse, há esperança para o pobre. Eu usei esse simples exemplo para te dizer que em meio à luta em que você se sente impotente, que você se sente fraco, se você se sente em dificuldade para resolver, há esperança para você, porque é nessa esperança, aleluia, que Deus vai agir, que Deus vai fazer o que você não pode fazer, que Deus vai tomar para si aquela situação. Amém, graças a Deus. Está ouvindo direitinho ele, né? Pelo menos está no texto bíblico. Perdão, irmãos, perdão. Essas tecnologias de hoje são uma bênção, né? Mas às vezes nos atrapalha com uma beleza. Então, irmãos, é nesse momento que nós precisamos de colocar em prática a esperança. Eu sei que me faltou esse sal, eu sei que eu não tenho forças, eu sei que eu não tenho como resolver, mas eu creio em alguém. Olha Jó, do pó e da cinza, do saco e da cinza, daquela situação ele disse, com 3 acusadores junto dele, eu sei que o meu Redentor, ele vive, e por fim será levantado sobre a terra, aleluia. Eu quero te dizer que esse mesmo Redentor está ao teu lado para te auxiliar, para te ajudar e para fazer você, aleluia, vencer. Agora, irmãos, não pensa a vitória como nós estamos acostumados a pensar, numa guerra entre 2 reinos que um abate o outro. Não pensa na vitória como nós estamos acostumados a conhecer no esporte, que ela vai, dura 1 minuto, já começa a batalha para outra. Não. Pensa numa vitória em que você está fraco e abatido,
e que o Senhor intervém no meio dessa batalha, e você, mesmo no meio da guerra, mesmo no maior momento, você sente uma paz dentro do seu coração. Pense numa vitória em que Ele traz em primeiro lugar paz, mesmo estando cercado pelos touros de Bazã, mesmo estando com os aguilhões da morte lhe apertando, mas você está em paz, porque há esperança para o pobre. Aleluia! Amém? Irmãos, Jeremias, vocês sabem como é a história de Jeremias, né? É um profeta sofredor. Ele mesmo estando em agruras de morte, mesmo o rei tendo dito a ele: ó, bota esse cara aí no pão de angústia, mesmo ele estando isso, lá em Lamentações de Jeremias, ele tem uma expressão, capítulo 3, verso 26. Ele diz uma coisa, que é bom ter esperança. Tenha esperança, é bom tê-la, porque nós aguardamos em silêncio a vitória que vem do Senhor. Com a esperança, irmãos, nós não sucumbimos diante das mais terríveis lutas. Eu vejo aqui, eu vim inclusive para ver como é que estava meu filho e minha nora, aqui que vieram morar aqui. E, amados, a gente quando se aparta assim de um filho, eu sou mais pragmático do que a mãe. A mãe estava, aquele negócio tem que ir, ora, mas meu filho tinha promessa de Deus desde 8 anos de idade. E foi no cumprimento da promessa de Deus que ele veio. Mas sabe como é o coração de pai e mãe, né? A gente quer vir ver como está. A gente tem que presenciar, saber. E graças a Deus nós sabemos que eles encontraram uma família até melhor do que a nossa aqui. Uma família que o amparou, que o guardou, que o ajuda e que está aqui sendo bem cuidado. Mas nós tínhamos que ver. Mas por que, irmãos, nós deixamos o nosso filho sair? Sair da nossa terra, da nossa convivência, de tudo, porque nós sabíamos que a esperança que o Senhor nos traz é bem maior do que os nossos laços emocionais, é bem maior do que aquilo que nós temos aqui. Então, irmãos, eu imagino como é você sair dessa terra, da sua terra e vir para cá e ter os seus aperreios, ter tudo, mas você sabe que você veio em busca de algo melhor, você sabe que você veio em busca de uma solução para um problema que você não encontrou lá, mas agora, movido por essa esperança, que é bom você tê-la, você agora vai passando as agruras do local e vai dizendo: eu sei que o meu Redentor ele vive, eu sei que o Deus de Jacó está comigo, eu sei que o Senhor me aguarda, eu sei que o Senhor me livra, eu sei que o Senhor me abençoa, eu sei que o Senhor não me largará. Aleluia! Irmãos, você sabe que o negócio é tão difícil, sem esperança, que se você não tiver ela vai atrair morte para você, ou sentimento de morte. E a gente encontra isso na Bíblia, irmãos, num dos momentos de maior milagre de Deus. Deus estava para fazer um grande milagre, estava para livrar 270 pessoas da morte. Mas mesmo assim, quando a esperança faltou, quem tiver a Bíblia aí, vamos abrir a nossa Bíblia aí, lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 27. E o versículo de número 20, se alguém puder ler, pastor, que eu já estou finalizando. (27 e 20). Fugiu toda a esperança de nos salvar. Se você perder a esperança no porvir,
Se você perder a esperança da volta de Cristo, da bendita esperança do aparecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pode ter certeza que agruras de morte cairão sobre teu espírito, a tua alma ficará abatida, o teu coração ficará pesaroso, e a tua boca falará exatamente aquilo que está cheio o teu coração. Olha, quem disse isso aí, irmãos? Foi Lucas. Lucas, o médico amado. Quem falou isso foi o escritor do livro. É interessante, irmãos, que ele estava no meio de tudo ali. Mas é maravilhoso, irmãos, quando a esperança que nos falta, ela é reavivada pela promessa de Deus. Lembre-se que você tem promessa de Deus a se cumprir na sua vida. E eu não digo aqui na terra, mas eu digo exatamente no céu, que é a maior promessa de todas. Aleluia! E quando Lucas disse que estava ali, Paulo acordou de manhã. Disse: rapaz, é o seguinte, vamos comer, gente. Vamos comer. Vamos encher o bucho, como a gente diz lá no Nordeste. Vamos se saciar. Vamos estar cheios aqui, rapaz, que a gente precisa de forças, porque a gente tem muita caminhada ainda. Porque eu quero dizer a vocês, eu estava dormindo, mas apareceu um anjo. E esse anjo me disse que nenhum fio das vossas cabeças perecerá, porque Deus tem entregado as suas vidas na minha mão. Aleluia. E aqueles homens não quiseram ainda acreditar, mas Paulo instou com ele, instou, até que eles se fartaram e comeram. Por quê? Porque reacendeu um fio de esperança. A esperança fugida, ela traz morte, mas a esperança revivida, ela traz vida e vida com abundância. Aleluia. Você crê assim? Você crê que a sua esperança tem que estar sempre revivida? Envolva ela na vida de Cristo. Não se dissipe do Senhor, não se separe dele por nada, mas faça como o escritor de Hebreus disse lá no capítulo 12, verso 2: olhe para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Você já imaginou, irmão, se naquela hora que aquele rapaz caiu, eu tivesse deixado de olhar para Jesus e só esperado no SAMU, e só esperado nos médicos? Porque quando o SAMU saiu, olhou para a esposa dele, olhou para mim e disse: olha, não tenham esperança, é muito difícil o caso dele. Quando o médico recebeu lá e disse à família: nós vamos cirurgiar, mas é muito difícil o caso dele. Mas quando a esperança é revivida no Senhor, é acendida, você vê o milagre de Deus acontecer na sua vida. Não perca a esperança, não deixe essa esperança ficar turbulenta. Mesmo que esteja em tribulações, em dificuldades, se alegre pelo Espírito, porque a esperança, ela te alegra. Paulo disse isso lá em Romanos capítulo 12, verso 2. Vamos dar uma lidazinha, pastor, até 12h30? Um pouquinho mais? Ah, não. Diga logo, pode puxar o paletó. Irmãos, vamos. Eu estou assim ainda meio, para falar para o povo de Deus é coisa difícil. Dá um suadeirozinho, dá um nervosismozinho, porque João disse o seguinte, que vocês tendem a unção dos santos e sabei tudo. E o que é que eu vou falar para vocês? Tem que ser algo que Jesus mande. Então, irmãos, vamos nos movimentando. Eu vou fazer como se eu estivesse, pastor, lá na igreja, que eu fico um pouquinho mais solto, vamos dizer assim, para dizer aquilo que Jesus quer falar. Mas abre aí a tua Bíblia em Romanos 12 e 12, quem pode ler para a gente? Olha só, que 3 passos. É engraçado que a perseverança, ela é sempre a última. Mas para que você esteja vigilante em oração, paciente na tribulação, você tem que se alegrar na esperança. Eu sei que isso vai terminar, eu sei que isso vai se acabar. Senhor, vem aqui e me ajude. Senhor, eu sei que essa prova é momentânea, a tentação é fraca, Senhor, e eu sei que contigo eu vou vencer, porque Tu estás comigo. Senhor, como é que disse o
o salmista Davi, Salmo de número 23. Irmãos, eu tenho a minha tradução aqui da Bíblia, ela é tirada diretamente do hebraico, e eu achei mais perfeita a tradução do versículo 1. Nas versões Almeida, geralmente ela tem: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Aí você pega, quando você lê todo o restante do capítulo 23, os verbos estão todos no presente. Nessa versão que tem aqui, diz: o Senhor é meu pastor, de nada eu tenho falta. Sabe por quê? Porque na tribulação eu me alegro na esperança. Porque em meio à luta eu me alegro na esperança. Porque em meio à dificuldade eu me alegro na esperança. O Senhor me completa, o Senhor me preenche, o Senhor é meu tudo, o Senhor é aquilo que está completando o que me faltava. Lembre-se que você chegou a Cristo porque nada lhe satisfazia. Lembre que você chegou ao Senhor porque não havia esperança na sua vida. Lembre-se que você está hoje em Cristo porque Ele tirou aquilo que te colocava para baixo e te deu uma nova vida, um novo nome, uma nova posição, e te fez vencedor. Melhor ainda, mais do que vencedor. Você pode dar uma glória a Deus. Aleluia! Alegre-se na esperança. Primeiro, porque se você tiver alegria, irmão, não é aquela alegria, irmãos, que às vezes a gente vê nos personagens de TV. Lembre-se, aquelas pessoas ali estão preparadas. Eu me lembro certa feita que minha filha, Deus tinha prometido ela gravar um CD e ela gravou. E quando estávamos produzindo já, aí apareceram algumas pessoas para dizer: não, vamos desenvolver o trabalho, que ela tem um talento, tá, segundo ele. E tem um talento e aquele negócio todo. E nós chamamos a pessoa lá para casa. E na entrevista, a pessoa disse: olha, Samela, lembre-se que a partir de agora, Samela acabou. Você agora é um produto. Vocês não veem essas atrizes e esses atores, todos na tela, bem maquiados, bem penteados, bonitões, exalando uma alegria que eles não têm? É diferente, irmão, de nós. A alegria nossa, ela não é produzida pelo exterior. A alegria nossa vem do interior. Aleluia. Mesmo que eu esteja fraco e abatido, mas o Senhor me toma pela mão. Aleluia. Me levanta e sustém a minha alma. Aleluia. Lembre-se que o coração alegre, o seu rosto fica formoso, bonito, exuberante. E eu vou dizer uma coisa, irmãos. E é motivo às vezes até de inveja. Porque eu já ouvi alguém me perguntar acerca de uma cristã que passou lá na universidade, disse: o que essa mulher tem que ela só vive rindo? Eu digo: eu não sei se eu posso lhe explicar e você vai entender. Mas eu vou te dizer uma coisa: há uma esperança nela diferente da sua. Bendito seja o nome de Jesus. Nós somos um povo, irmãos, que rimos em meio às tribulações. Porque nós sabemos que mesmo que alguém mate o nosso corpo, mas a nossa alma e nosso espírito está guardado diante do Senhor. Aleluia! Bendita esperança do aparecimento do Senhor. Aí Paulo, ele continua falando aqui da esperança. Agora ele diz o seguinte: olha, a bendita esperança é maior infinitamente do que qualquer alegria que algo possa nos produzir aqui. É a alegria quando nós temos um filho, mas a bendita esperança é infinitamente maior. E agora ele começa a explicar por que essa bendita esperança é tão maravilhosa. No verso 14, Paulo começa a dizer: olha, se ele que vai aparecer, ele virá, mas porque ele se entregou por nós. Quem foi que se entregou por nós? Jesus se entregou por você. Quando você toma essa posse para você. É muito comum hoje nas igrejas a gente ter: tome a posse da vitória, tome a posse da chave da tua casa,
Irmãos, e Jesus dá, não vem me dizer que Jesus não dá não, mas busque primeiro o reino dos céus, e essas coisas são acrescentadas assim, como que chaveiros, são acrescentados à chave do teu carro. Não se preocupe, lembre-se que a chave da tua vitória é buscar o reino dos céus. E se Jesus se entregou para você, tome a posse disso, de que você não está desamparado neste mundo, de que você tem alguém que entregou, alguém, pelo amor de Deus, me perdoa, Senhor, um rei morreu em teu lugar, servo, súdito. O rei se entregou por você. É você que ele te chamou pelo teu nome, seja Antônio, seja Carlos, seja Clepson, seja Davi, seja Messias, seja Magla, Alexandro. Ele entregou por você, aleluia. E tome a sua posição diante dele. Ele se entregou por você, aleluia. Você está pensando que Jesus é como esses governantes? Principalmente você, vamos começar a campanha lá no Brasil para presidente. Aí começa, né? Aí você vai ver seu vereador, você vai ver o seu prefeito, o seu deputado, o seu senador. E ele chega ali, aí olha para a sua cara e diz: ah, não, você é muito importante para mim. Aí chega para ele: quem é esse? Jesus. Mas é. Aí tem lá aquele caribinho lá de trás: isso é irmão dela. Rapaz, aí olha, encara você, aperta sua mão, lhe dá um abraço, aí diz seu nome. Fulano, você é tão bom para mim. Esqueceu. Jesus é diferente. Cada um de nós tem uma história aqui particular com Ele. Ele entregou. E quando Ele entregou, Ele primeira coisa, Ele disse: olha, cartório do céu, abre aí. Abre aí, porque agora eu tenho que fazer um registro. E eu quero dizer agora que eu sou pai. E eu estou adotando o Messias agora. E o seu nome está escrito agora no registro do céu. E aqui, o diabo não pode alcançá-lo, aleluia. Irmão, o teu nome está lá nos céus, aleluia. Os discípulos voltaram para se encontrar com Jesus. E é interessante, irmãos, que maravilha. Lá vem eles: os demônios se nos sujeitam, as enfermidades são curadas. Jesus olha para ele e disse: meu filho, não se alegre com isso não. Isso é besteira, isso é chaveiro, aleluia. Isso não é prêmio. Prêmio é que eu já escrevi os vossos nomes no livro da vida, aleluia. O tabelião Jesus, ele sabe assentar direitinho a tua história. Pode deixar, não temas. Mas Ele se entregou, é verdade, Ele se entregou por nós. Bendito seja essa esperança que vem do Senhor, aleluia, para nos libertar de toda a iniquidade. Se você voltar um pouquinho lá no livro de Isaías, capítulo 59, e o verso 2, a parte A do versículo está dizendo que as nossas iniquidades fazem separação, divisão entre nós e o nosso Deus. Aí você lembra agora que Jesus se entregou? Você lembra agora que Ele veio para nos libertar de toda a iniquidade? Lembra que aquela carreira que Adão deu, quando Deus disse: Adão, onde estás? Ela já não nos acontece mais. Lembre-se ainda daquilo que nós estudamos com o nosso pastor ali na escola bíblica, falando sobre o sacerdócio de Cristo. Lembre-se que a nave ficava lá, o sumo sacerdote ia lá para trás amarradinho com a corda, e havia divisão entre o povo e Deus. Mas lembre que Jesus Cristo agora nos libertou dessa iniquidade. O véu do templo se rasgou, e hoje nós temos livre acesso, porque Ele, aleluia, é o sacrifício pronto, agradável, imaculado, maravilhoso que Deus fez, aleluia, para nos salvar e nos levar para Ele. Eu e você, meu filho. Não é um contrato coletivo, é pessoal, é nominal. Ele sabe a tua história. Não esqueça disso jamais. E olha, irmãos, o que eu estou dizendo aqui, estou falando para mim, porque Deus sabe o que é que eu tenho que enfrentar. E tem hora que a perna bambeia, e tem hora que o estômago estoura, mas o coração bate mais forte quando eu lembro dessa esperança de o que Ele fez por nós.
Paulo disse, não ficou só aí não. A bênção é completa, é maravilhosa. Está pensando que foi só a iniquidade? Ainda tem o pecado. A iniquidade, Deus disse dela que o homem é tão ruim desde o coração. Desde que ele nasce é ruim já. E você, às vezes, a gente pega nossos bebês, nós nunca ensinamos um palavrão ao nosso bebê. Mas de vez em quando, os meus netos, eu me lembro, olha, mas eu me lembro como se fosse hoje. O meu neto mais novo estava engatinhando pelo chão. E chegou o irmãozinho dele com 1 ano na frente dele, 11 meses na frente dele. E quando ele viu o irmão ali, ele olhou para mim assim, aí disse, ó vovô, e pisou na cabeça do irmão. Sabe o que é isso, irmãos? É porque nós somos maus desde o coração. Um pouco tempo depois eu estava cirurgiado, porque eu tive que fazer uma cirurgia do fêmur que estava invadindo a minha bacia, e eu estava com a perna esticada assim para fora da cama. Esse mesmo meu neto olhou assim para mim e deu um azinho de sorriso e disse, tu sabe o que é que eu vou fazer, né, vovô? Eu disse, é uma abençoada. E eu comecei a gritar, disse, Magna, mas sabe como é mulher, né? Mulher, quando está nas outras coisas, você pode morrer de gritar. E marido é dele. E marido já viu, né? Mulher só tem atenção mesmo assim ao marido, pastor, quando a gente entra no shopping, né? Aí a coleirazinha já vem aqui. Eu disse, não, deixa aí ali olhar, porque a gente já quer olhar outra coisa, né? Quer olhar um relógio, quer olhar uma coisinha diferente, um bribotozinho para colocar lá no escritório. Mas não, mas a mulher diz, é aqui. É cá. Aí ela está prestando atenção. E eu gritei, mas não teve jeito. O moleque pulou e se empedurou na minha perna. Eu pior, irmão. Eu pior. Nem se preocupe. Eu não sei como é a dor do parto, não, que eu não quero conhecer, não. Porque se for pior do que aquilo, eu estaria morto só em pensar. Deus me livre. Oh, coisa abençoada. Mas sabe por quê, irmãos? Deixa eu te dizer. Porque o homem é mau desde o coração. Você pega um bebezinho ainda, bem em tenra idade, bate 2 vezes aqui no teu rosto, assim com a mãozinha assim, e faz ai, ai. Na terceira nem precisa você pegar na mãozinha dele. Ele já vai mesmo, se eu quero ver, ai. Tá. Nós somos tão ruins, irmãos. Quem já viu aqui aquelas pegadinhas do Faustão? Já viu? A gente ri tanto, né? Com a desgraça dos outros. Olha como a gente é bonzinho. E nós crentes, viu? Lascou-se, coisa boa. O que há, gente? Pelo amor de Deus. Mas sabe o que foi que o Senhor disse da nossa iniquidade? Ele nos tirou isso. Nós agora nos alegramos com a justiça, com a paz e com a verdade. E tem uma coisa, e os nossos pecados, desses não me lembro mais, porque Ele nos purificou de todo o pecado. Se andarmos na luz, como na luz Deus está, temos comunhão uns com os outros e o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Amém? Aguarde a bendita esperança da vinda de Jesus, porque assim como Ele é, nós o veremos e seremos iguais a Ele. Deus abençoe a todos em nome de Jesus e muito obrigado pela oportunidade. Glória a Deus. Palavra boa, hein, irmãos? Graças a Deus pela vida do pastor Alexandro, amém? Estava com saudade de ouvir um nordestino pregar. Não é? Gosto, irmão, gosto de ouvir um nordestino pregar, amém? Glória a Deus. Quem tem esperança aqui? Eu sei que tem gente que tem esperança de acertar na loto. Você acerta na loto e vai para o inferno. A maior esperança do crente, irmãos, é de um dia morar nos céus. Não é verdade? Então, o que foi falado nesta manhã aqui é verdade mesmo. A esperança do crente é ter a sua convicção que o seu nome está escrito no livro da vida. Amém? Porque o Senhor vai nos chamar pelo nome. Parece que eu vejo. Chega lá. Chegou. Messias está aqui. Norma, Alexandro. É lindo, irmãos. Então, querido,
Nós temos que ter essa esperança. Infelizmente, amados, hoje já se não prega mais sobre céu, porque para muitos o céu deles já é aqui na terra, não é? Mas nós temos que pregar sobre o céu, temos que pregar sobre o arrebatamento da igreja, porque foi para isso que Jesus morreu, para nos levar para os céus. Amém? Glória a Deus.